Oi gente, estamos aqui na parte 2 do nosso vídeo sobre imoralidade sexual. E se você ainda não viu o primeiro, eu te convido a assistir primeiro a parte 1 e depois de assistir essa parte 2. Beijo! Bom, gente, agora a gente vai começar falando alguns versículos para dar base naquilo que a gente já falou e também para enfatizar mais os fundamentos bíblicos. O primeiro é o Marcos 7:21 que eu gostaria de comentar. E ele fala muito também daquele versículo de Provérbios, que fala do coração enganoso. A Bíblia ela fala várias vezes que o nosso coração é enganoso, que a gente não deveria confiar nele, mas confiar em Deus. A gente não deveria colocar todo o nosso entendimento no nosso coração, mas sim em Deus. Tanto que em Salmos tem um versículo que Davi mesmo, e Davi falando que era um servo muito fiel a Deus, e mesmo assim, ele tendo passado por tantas coisas, Davi ele fala, Senhor, sonda o meu coração. E é algo que a gente deveria fazer com frequência, porque tanto que em Marcos 7:21, a Bíblia coloca, cuidado com o interior do seu coração. E a Bíblia, esse interior, ele não tá lá à toa, ele tá lá porque às vezes é uma coisa que tá tão escondida dentro do nosso coração, que às vezes a gente nem sabe que tá lá. Tantas meninas que a gente já aconselhou em acampamento, que por causa de um filme que assistiu, deu start e começou a ter imoralidade sexual com relação à fornicação, à própria pornografia. Tem muitas meninas sofrendo disso e às vezes elas nem sabem que o desejo estava ali dentro do interior do coração dela. Né? E é o que a gente falou, né, sobre a definição de pornografia, que é muito mais ampla do que a gente imaginava. Então talvez esteja aí a solução. E por que você nunca venceu o pecado? Porque você não tomou cuidado com o seu coração. Porque se começa no coração, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente deixa entrar na nossa mente, né? Exatamente. E se a gente deixa esses filmes, essas cenas entrarem, esses pensamentos se fixarem na nossa mente, a gente vai cometer o ato. Exatamente, a gente não vê o desejo, mas ele tá lá, né? A gente não precisa ver muita coisa para que ela possa existir dentro da gente. Então, é uma do porquê a gente tem que tomar cuidado com a imoralidade sexual. Sim, muitas vezes a gente sabe que para vencer esses tipos de pecado, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, lê. Mas a gente não entende que isso, na verdade, é a raiz do problema, porque é tudo que a gente faz exceção e a gente, na verdade, não se importa tanto com aquilo que a gente deveria se importar, que é se afastar do pecado. Exatamente, exatamente. Aí o próximo versículo que a gente vai comentar é Romanos 1:28-32. A gente muitas vezes não entende por que a Bíblia trata tão chocante quando a Bíblia trata desses assuntos de imoralidade sexual. Sempre merecem a morte, não entrarão no reino dos céus. E por que é isso, né? E por que ainda assim são um dos pecados que as pessoas têm mais dificuldade em tratar e se libertar desses tipos de pecado? E acabam também levando a outros a cometer esse tipo de pecado. Quantas vezes nós, por vezes, como a Gi falou, a gente tá assistindo filme com nossas amigas e a gente não toma esse cuidado com a nossa amiga. Porque a gente não sabe as dificuldades dela, a gente às vezes não sabe nem a nossa dificuldade, o quanto nós deveríamos estar evitando aquilo. Ou a gente não se preocupa com o nosso namorado, que talvez pra ele ou pra você não seja o melhor beijar, porque vocês não conseguem controlar o pensamento de vocês. E por que Deus trata com tanta dureza esse tipo de pecado? Porque não é só o ato, é porque começa muito antes, com todas essas concessões que a gente vai abrindo. E porque a Bíblia fala que a partir do momento que a gente se torna cristão, a gente tem que odiar o pecado como Deus odeia o pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Queria que a Gi lesse a definição de se abster. Abster é prevenir, evitar, passar longe ou fugir de alguma coisa. Então, com relação a esse tipo de pecado, a gente realmente tem que fugir. E não é errado, não é feio nem nada. Eu quero que vocês entendam que a imoralidade ela não vem do nada. Por mais que seja alguma coisa que está escondida dentro do nosso coração, eu acho que faz parte a gente olhar para trás, pro nosso passado, e ver a partir de que momento a gente desenvolveu essa malícia, uma inveja pelas outras pessoas. Quantas vezes a gente olha para perfis de famosos e fala, poxa, eu queria ter a vida dessa pessoa. Ou eu, né, não sei, eu acho que eu já fiz isso. E quando aconteceu isso, eu dei meio que um break no Insta. Eu parei, fiquei uma semaninha fora, pra ver realmente, pra ajustar os meus pensamentos, porque às vezes a gente
quer ter a vida dessas pessoas, mas a vida delas também inclui esse tipo de coisa, muitas vezes, né? Mas até mesmo inveja de pessoas casadas. Sim. Porque podem desfrutar do sexo que a gente não pode Exatamente. na hora Exatamente. que a gente quer. Mais comum, é verdade. Exatamente. E aí a gente acaba ficando tão desesperada por ter esse mesmo prazer que as pessoas casadas podem ter, porque a gente acaba não considerando o beijo como pecado, acaba abrindo as exceções, acaba se envolvendo com a pornografia, acaba se envolvendo com a masturbação. Exatamente, é verdade. É verdade. Bom, vou falar 1 Coríntios 6, 13 e 18. E eu acho que um resumo assim do capítulo que a gente pode tirar com relação a esse tema é: Deus criou todas as coisas para a glória dele e só para a glória dele. Se a gente começa a usar o nosso corpo para nossa glória, isso tá errado, isso é pecado. A mesma forma da gente assistir pornografia, se masturbar ou fazer qualquer outro tipo de moralidade sexual, a gente tá usando o nosso corpo. E o nosso corpo, por exemplo, pornografia, eu só tô assistindo. Mas você tá fazendo algo ruim com o seu corpo. Você tá desejando que o seu corpo tenha outras experiências que às vezes você não tem. Então, isso é pecado. A gente é criatura. Então, as criaturas, que são coisas que Deus criou, e Ele criou do nada, a gente tem que dar glória pra Ele. A gente tem que reconhecer que Deus, Ele é muito bom e que Deus, Ele tá cheio de graça pra dar pra gente. Uma coisa que o mundo tem pregado é que não, nós temos desejos e nós fomos criados para ser felizes e para satisfazer esses desejos, quando na verdade não. Nós fomos criados para o reino de Deus, para servir a Deus. E por isso que os pecados sexuais são considerados um pecado contra o nosso próprio corpo. Não é só porque ele faz mal para o nosso corpo, mas porque vai contra aquilo que o nosso corpo foi criado para fazer, que é dar glória a Deus. E 2 Coríntios 12, 21 fala que nós temos que abandonar esses pecados que pertencem ao velho homem. As pessoas que não se converteram ainda não entendem isso. Elas ainda estão presas àquele pensamento de que nós temos um corpo com desejos e nascemos para satisfazer esses desejos. E nós temos que fazer esse velho homem morrer, entender que nós, a partir de agora, nossa vida tem um real propósito de servir a Deus, aquilo que nós somos criados para fazer. E isso é abandonar, né? Abandonar não é deixar num quarto, fechar a porta e ficar com a chave. Pelo contrário, é jogar a chave fora. E é saber que o controle do seu coração, Deus controla o seu coração e Deus pode controlar. Ele tá pronto para você entregar o controle dele nas mãos dele. E aí sim você vai ser liberto desse pecado. E é isso que se arrepender, né? É você mudar a direção e caminhar tão longe que você não vai ter nem como voltar atrás. Exatamente. E é o que a gente falou, de fechar a porta, mas não ficar com a chave. Jogar ela fora. Ou dar pra alguém. Exatamente. Pra um conselheiro, alguém que realmente possa te aconselhar nessa área. Que seja uma mulher de preferência, né? Agora vamos falar de Gálatas. Gálatas 5, 19 a 21. A primeira coisa que eu pensei quando eu li esse versículo é: não tem como a gente viver em dois mundos. Eu acho que muitas pessoas, elas falam assim: não tem como você servir a dois deuses, o dinheiro e a Deus. E nesse caso, a gente tá falando de moralidade sexual, não tem como a gente viver no mundo da carne e no mundo do espírito. A gente não consegue fazer isso. A gente se engana quando a gente fala: mas é só um pecadinho, mas é só uma vez, mas eu só quero assistir, é rapidinho, é 15 minutos. Mas esses 15 minutos é 15 minutos de você vivendo em outro mundo. E aí, na verdade, você tá pecando nesses 15 minutos, porque a gente esquece que é na mente que a gente peca, né? Exatamente, exatamente. Se você não cortar o mal pela raiz, você vai continuar caindo. Exatamente. E levar muitas pessoas juntos. Ao mesmo tempo que se você abandonar, você leva muitas pessoas pro lado de Cristo. Então, se você convive com a imoralidade sexual como sua amiga, como algo que, tipo, você não vive sem, que você não luta contra, se você não luta contra, pede para Deus incomodar seu coração, porque isso não provém de Deus. Se você realmente é cristão, você tem sim que se incomodar com esse pecado. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é de que quanto mais eu conheço a Deus, menos eu peco
E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Eu conheço quem eu sou, eu conheço os meus limites. Que enquanto eu não posso lutar com esse pecado sozinha, Deus, ele tá lutando por mim, porque é Ele que conhece meu coração. Lembra, gente, o coração é enganoso demais pra gente lutar sozinha com ele. Às vezes, nosso coração mesmo parece que não tem nada, e realmente tem resquícios de moralidade. Um dos livros que eu super indico pra vocês, O Incomparável, ele é um ótimo livro e me serviu muito quando eu tava lutando contra a ansiedade. Mas, estudando um pouquinho pro vídeo de hoje, queria ler só um trechinho pra vocês, que ele fala assim: lembre-se de que o nosso Deus Criador é especialista em criar a partir do nada. E esse a partir do nada significa eu estou imerso ao pecado e eu não sei o que fazer com isso. E pode ficar tranquilo, a partir do momento que você entrega o seu coração para Deus e você fala: Senhor, eu não consigo lutar sozinho, Deus, ele é especialista em criar do nada. Deus é especialista em tratar o seu coração e em falar assim: peraí, eu sou forte no seu lugar. Uma coisa que tem que ficar clara é que você falou, né? Tipo, quanto mais você conhecer a Deus, menos você vai pecar. E por que isso? Não porque você vai se tornar uma pessoa melhor, mas porque Deus vai agir na sua vida. Exatamente. É Ele que vai te fazer ser liberto do pecado. É Ele que vai, milagrosamente, te fazer não cair mais. E o nosso objetivo, acho que de fazer o vídeo, não é porque falar que a gente nunca caiu nisso, ou que a gente é exemplo, ou que a gente nunca vai cair depois desse vídeo, sabe? Exatamente. Porque pode ser que a gente deixe a palavra de Deus de lado e a gente seja fraca espiritualmente, e nós também estamos suscetíveis a isso. Adolescência, assim, ela é uma fase conturbada porque a gente começa a descobrir muita coisa sobre o nosso corpo, a descobrir o que a gente pode fazer, mas a gente tem que descobrir o que a gente pode fazer com o nosso corpo com relação à palavra, não com relação ao que o mundo ensina. O mundo vai ensinar que você pode fazer várias coisas que você quiser, meu corpo que e minhas regras. Exatamente. Eu acho que essa frase nunca caiu tão bem quanto nesse vídeo, de verdade. E não é assim. O seu corpo não é a sua regra, o seu corpo é a regra de Cristo Jesus. E essa regra é para que ele glorifique o nome de Jesus, glorifique quem te fez. E Salmos, né, Salmo 139, ele fala muito disso com relação... Ele fala assim: Deus, ele te criou e ele sabia como você ia ser desde o ventre da sua mãe. Você é especial para Deus e é por isso que ele escolhe lutar por você todos os dias. Sabe, você tem a graça e a misericórdia dele para poder lutar contra esse pecado. Aleluia. Amém. Ai, caiu lá embaixo. Meu negocinho. Um erro técnico aqui, gente. Gente, esse foi o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Mas além de gostado, que vocês tenham ouvido e isso tenha tocado o coração de vocês, assim como tem tocado no nosso, né? Sim, com certeza. É um tema que a gente estudou pra fazer isso e com certeza a gente vai ficar pensando durante a semana. Deus abençoe a vida de vocês e se vocês precisarem de alguma coisa, nos sigam nas redes sociais. Um beijo. Até a próxima! Gente.